Nós estamos iniciando mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de seu fundador e sonhador, Deolindo Amorim, nosso presidente de honra, Jorge Andréia, e todos os nossos demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui. A todos eles, nossa vibração de amor e gratidão no momento, Jesus, em que nós, corações unidos em teu nome, voltando-nos todos nós para ti, para agradecer a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, para agradecer tudo que temos recebido e rogar-te, Jesus, que continues a dispensar as luzes, as vibrações, as energias, por sobre todos nós que em ambos os planos da vida, da existência, estamos ligados ao teu coração. Abençoa-nos neste instante, quando, buscando a tua força, nós enviamos aos nossos irmãos, atravessando duras expiações e provas no planeta que tão amorosamente diriges, neste instante, agradecendo-te que nos estejas fortalecendo as vibrações para irmos ao encontro desses nossos irmãos, mas neste instante, por força do objetivo de nossa reunião, nós te agradecemos que faças descer raios de tua inteligência e vibrações de teu augusto coração por sobre todos nós, e muito particularmente Jesus, por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro, Denizar de Souza, que mais uma vez vem ao ICEB para a nossa alegria, para estudarmos juntos, ó Mestre querido, o teu Evangelho e a codificação de nosso também querido codificador Allan Kardec. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos, então, recebendo nosso Denizar, que é Denizar Lopes Augusto de Souza, bacharel em Ciências Sociais, bacharel em Psicologia, mestre em Sociologia da Educação, é professor, escritor, tem ensaios de espiritualidade e cultura pela editora Contemporânea, tem Em Busca do Ser Integral, tem também outra obra, Construindo a Paz, é assessor ou foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, pesquisador nas áreas da educação integral, cultura da paz, psicossociologia do cotidiano, práticas integrativas em saúde, no SUS e no setor privado, fundador do curso de pós-graduação em educação integral, Lato Sensu, voltado para professores, pedagogos, orientadores educacionais, educadores e pesquisadores nessa área. É expositor há 30 anos no Brasil e no exterior, particularmente em Paris. É produtor, apresentador e diretor do programa de TV Sinais da Evolução pela TV Brasília, canal 6, semanal, o programa, e também em sinal aberto na afiliada Rede TV e pela Band, na Bahia, de 2003 a 2007. É apresentador e diretor do programa de TV Observatório do Trabalho, pela TV Suprem, canal fechado semanal. E nós já aqui mencionamos as obras dele, e já dando aqui, não é um spoiler, mas é para criarmos uma expectativa generosa, está daqui a pouquinho chegando um outro livro do nosso querido Denizar, sobre essa área, todas essas áreas aqui, porque ele está fazendo um mix dessas áreas todas em que ele
se tem dedicado. Ele hoje vem nos falar, na continuidade da série que ele nos traz neste semestre, Gênese Orgânica e Espiritual, Kardec e a síntese evolucionária, Ânima, o princípio inteligente e as origens biológicas da vida na Terra. Denizar de Souza, nós te agradecemos muito outra vez, aqui estando conosco. Somos todos ouvidos. Deus te abençoe. Muito obrigado, professora Nádia, pela forma generosa com que sempre nos recebe nestas conferências do Instituto Cultura e Espírito do Brasil. Obrigado pela presença do nosso presidente de honra, professor César Reis, nosso querido amigo, também pela Rosa e Luiz e os demais todos, Carlos, que nos prestigiam com a sua presença. Apenas para dar um tom de atualidade nas atividades que tenho desenvolvido, né, que a professora Nádia foi e tem sido muito generosa descrevendo o nosso currículo. De fato, tudo isso nós já fizemos mesmo, e os 2 programas de TV foram experiências muito boas, né, tanto em Brasília quanto na Bahia. Mas atualmente eu tenho me dedicado basicamente a 3 áreas, né? A clínica, na condição de psicólogo, ao trabalho da docência superior, do qual jamais me afastei, né, que é o ensino superior universitário, e a escrever, além das atividades espíritas, inclusive de caráter mediúnico e conferências. Mas eu acho que fica assim mais atualizada a perspectiva do trabalho. De fato, vai ser uma alegria muito grande apresentar esse novo livro, né, que a professora falou. É um livro cujo título é Cotidiano e Espiritualidade e está no prelo para sair, né? Os demais livros foram publicados por uma editora chamada Ler Editora, que agora se chama Libre Editorial, e esse por uma editora de São Paulo, que nós vamos oportunamente falar mais e informar sobre o livro. Um pequeno reparo, né? Porque nós fizemos uma sequência de aulas, de fato, com o título geral, o grande guarda-chuva, que é Gênese Orgânica e Gênese Espiritual, como a professora Nádia já explicou, só que na sequência das aulas, Kardec e a síntese evolutiva é a aula de maio. A aula de hoje, já corretamente divulgada pelo nosso amigo Carlos, é salto quântico e evolução criativa. E a partir primeiro slide eu vou explicar a conexão dessa aula com a anterior e por que essas 2 primeiras, antes de entrarmos no trabalho do Kardec e em Evolução em 2 Mundos, perspectiva do Kardec e da obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Mas hoje, o tema da aula de hoje é salto quântico e evolução criativa. Eu peço que vocês fiquem bastante atentos à ideia de salto quântico. Por quê? Porque na aula anterior nós vimos basicamente um modelo darwinista de evolução. E o Darwin, em A Origem das Espécies, publicado em 1859, ele foi genial ao visitar a ilha de Galápagos e recolher fósseis, de montar o quebra-cabeça evolucionário, a partir da ideia da seleção natural e das mudanças adaptativas. Então, vocês vão ver que o trabalho de Darwin, ao longo dessa aula vai aparecer novamente, foi um trabalho baseado na ideia de que, à medida que os ambientes da Terra se transformavam, estamos falando de temperatura, ambiente atmosférico, continentes que se desconectaram, áreas que eram de geleiras viraram oceanos, áreas de florestas que surgiram. À medida que acontecia mudanças no meio ambiente, o fator mudança ambiental exigia das espécies uma adaptação à nova temperatura, ao novo
ao novo padrão atmosférico, que foi aumentando a quantidade de oxigênio, alterando as camadas da atmosfera, à medida que a Terra passou por milhões de anos de evolução. Isso é o modelo adaptativo de evolução. E é um modelo que ele é suficientemente capaz de explicar a evolução quando ela acontece linearmente. É o chamado gradualismo evolucionário, passo a passo, né? Darwin foi o evolucionista da evolução passo a passo, linear e das grandes eras. Só que nós vamos hoje enfrentar aquilo que alguns biólogos chamaram de o elo perdido de Darwin. Nós vamos enfrentar porque, num dado período, há uma ausência de manifestação de fósseis, né? A gente vai ver isso. Esse é o sentido, inclusive, para que nós possamos ter alguma hipótese do fator espiritual interveniente na evolução. A base científica, como veremos, é a mecânica quântica. Então, nós vamos ver que, durante um período, a evolução foi linear mesmo. Tem razão. Só que, num dado momento, saltos evolucionários se deram, e é esse salto evolucionário, é esse salto quântico, uma evolução criadora, a própria evolução atuando de um modo criativo e criador, é que é a grande questão dessa aula hoje. Vocês estão vendo aí uma representação primeira representação do salto quântico, né? Que a gente vai entrar em detalhes, mas é só para dizer que já se foi detectado que o elétron, enquanto onda, né? Toda partícula ela tem duplo comportamento, a gente vai ver isso com calma. Ela é corpúsculo e onda ao mesmo tempo. É o princípio do princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da dupla natureza das partículas. Quando detectada, ela é corpúsculo, quando não observada, ela é apenas onda. E essa partícula, ela é capaz de fazer um salto de uma orbital para outra. O elétron, ele salta de um orbital, libera energia, e esse salto já foi observado em experimentos controlados pelos cientistas, os físicos quânticos, né? O chamado salto quântico. Então, o salto quântico aqui, num primeiro momento, vocês estão vendo no campo da física, da mecânica quântica. Mas a gente vai ver que ele tem uma aplicação completa na construção de uma hipótese evolucionista que inclua o fator espiritual. E que aí sim a evolução começa a não ser apenas um processo mecânico de resposta adaptativa e depois de mudança nos padrões genéticos, é claro, a mudança nos genes, que foi decisiva, há um processo criador na evolução que a gente vai ver, mas essa é a primeira representação do salto quântico, o elétron pulando de orbital, liberando energia, e isso é o salto quântico. E no processo do salto quântico, ele não é detectado, né? Ele simplesmente salta de uma orbital para outra. A gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante. Bom, aqui vai aparecer as perguntas que dizem respeito a essa aula, né? As perguntas que dizem respeito a esta aula. Questões que vamos tentar responder. Primeiro, o compartilhamento genético é a única forma de transmissão dos caracteres hereditários e mudanças evolucionárias das espécies? Então, a biologia tradicional, né, os biólogos, predominantemente, no paradigma hegemônico da biologia, eles vão trabalhar com a ideia que somente o compartilhamento genético e as mudanças genéticas são capazes de gerar heranças evolucionárias a ponto de passar de uma geração para outra e transmitir caracteres novos, né? Então, os genes seriam esse grande locus da alteração evolucionária. Como explicar o binômio continuidade e descontinuidade? É o que a gente estava começando a falar, né? Então, você tem, nas eras evolucionárias, uma evolução linear, e aí, de repente,
inclusive após o desaparecimento dos dinossauros, há 70 milhões de anos atrás, eles desaparecem com o cataclisma, o choque de um gigante meteoro, e somente pequenos mamíferos sobrevivem. E você vai ter agora uma nova etapa evolucionária, e é disso que a gente está em busca. Como é que a coisa evolui de forma contínua e, de repente, ela tem uma descontinuidade? O que é determinismo genético? A gente vai tentar responder isso. O que é salto quântico? Por que não se encontra fósseis nos estágios intermediários da evolução? E agora eu vou me permitir aqui, como professor, dizer que se vocês fossem meus alunos e esta fosse uma prova, eu diria para prestar muita atenção na questão quinta. Por que não se encontra fósseis nos estágios intermediários da evolução? Esse é o momento que eu espero que seja uma grande alegria para vocês quando descobrirem, e a resposta, e a hipótese que é apresentada nessa aula está inspirada no Dr. Amit Goswami, e é uma coisa fantástica o trabalho dele junto com o Rupert Sheldrake, que é o biólogo norte-americano, que escreveu a nova ciência da biologia, né, o conceito de campos de ressonância mórfica, foi prêmio Nobel de Biologia em 1982. A gente vai ver ele mais adiante. Eu já quero adiantar que nós tivemos a grata satisfação de trazer o Rupert Sheldrake a Brasília, e eu não sei se o professor César vai lembrar, mas ele, professor César, estava no evento Fórum Mundial Espírito e Ciência, quando ele fez palestra, e também estava o Rupert Sheldrake e o Amit Goswami. No Fórum Mundial Espírito e Ciência, ano 2000, o Divaldo Franco estava presente, o Hermínio C. Miranda e cientistas do mundo inteiro. Foi um evento promovido pela Legião da Boa Vontade. E nós trouxemos nesse evento Rupert Sheldrake, o autor que a gente vai ver que, junto com a Amit Goswami, vai responder para a gente por que não se encontra fósseis nos estágios intermediários da evolução. O professor César estava nesse evento e fez palestra nele no ano 2000, isso há 24 anos atrás. O que é evolução criativa? A gente vai ver qual a diferença entre a evolução adaptativa e a evolução criativa. A evolução adaptativa é a darwiniana e a criativa é a da nova biologia. É a biologia, por exemplo, de biólogos como Maturana, Maturana é da biologia criativa e é colega do Edgar Morin no Collège de France, nos famosos seminários de julho do Collège de France, é do Rupert Sheldrake, é do Amit Goswami, e um conjunto de físicos e biólogos que estão apresentando uma nova hipótese completamente diferente da hipótese darwinista. Qual a diferença entre causalidade evolucionária ascendente e descendente? Vou logo explicar, não tem nada de complicado nisso. Ascendente, já está dizendo, né? Você tem um processo do micro para o macro. Então, você tem um processo exclusivamente biológico, né? Quando na aula passada, a gente falou, né? Um conjunto de células constitui um tecido, um conjunto de tecidos constitui um órgão, um conjunto de órgãos um subsistema e no fim, um sistema, um organismo vivo. Essa ideia é a ideia da evolução ascendente, do micro para o macro. E é a ideia da evolução em que somente a biologia atua, é a ascendente. Ela é interconectada, etapa por etapa, e as mudanças são lentas, né? Na evolução descendente, a gente vai ver que é exatamente a ideia da presença de uma causalidade consciente na evolução. A gente vai ver isso. Vocês estão vendo aí a imagem da molécula do DNA, né? DNA, molécula da vida. Bom, e a pergunta: é o determinismo genético? É a genética que determina o processo evolucionário? O genoma é formado de proteínas específicas que sustentam e amortecem o DNA. O próprio DNA é composto de 4 bases químicas que se emparelham, formando os degraus das duplas hélices. Essas 4 bases são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. O fato de um conjunto de apenas 4 letras do alfabeto ser responsável por todas as formas de vida da Terra é sempre surpreendente.
Eis como a complexidade surge da simplicidade. A liga-se a T, C liga a G, um genoma único como o nosso traz 3 bilhões de pares de bases de cada um dos pais. Olha, preste atenção agora na primeira informação. Vejam quanta inteligência biológica tem em um genoma único, né? A conjunção cromossomial entre a herança paterna-materna e 3 bilhões de pares e suas combinações. Então, você veja que tem muita inteligência biológica posta nisso aí. E a genética foi a ciência que, de repente, desvelou que por trás daquela biologia orgânica, dos órgãos, das macroestruturas biológicas, havia informação na base de tudo, né? A genética estava ali rastreando a evolução de todas as espécies. Esses 3 bilhões de pares de base são divididos em 23 cromossomos, classificados de 1 a 22, mais os cromossomos sexuais X e Y. Toda mãe transmite ao bebê um cromossomo X. Se o pai transmitir um cromossomo Y, o bebê será do sexo masculino. Se for um cromossomo X, o bebê será do sexo feminino. Nos façamos a pergunta corajosa, né? Se a gente acreditar ou apostar que existe algo mais do que a estrutura cromossomial operando sozinha, se a gente imaginar, por hipótese de trabalho, que uma dimensão consciente nesse processo está intervindo, a gente já fica com a excelente pergunta se não é essa consciência, estamos chamando de consciência aqui, o campo quântico do processo evolucionário, que o Kardec chamou de perispírito, e o Rupert Sheldrake vai chamar de campo de ressonância hemórfica. Se não é esse campo que escolhe esse cromossomo, né, que tem que transmitir esse cromossomo Y para que o bebê seja masculino. Então, você imagine a própria biologia cegamente decidindo isso. Isso é uma coisa que parece contradizer a enorme inteligência da vida, né? Então, foi só para lembrar para vocês já aí a necessidade de um fator inteligente de interveniência na decisão do sexo da criança. Escolha aleatória ou causalidade descendente do sexo do bebê, né? Como cada um dos pais nos transmite 23 cromossomos e 3 bilhões de pares de base de DNA, a nossa célula contém um total de 46 cromossomos e 6 bilhões de pares de base. Já dá para compreender como a natureza abastece de materiais de construção a fim de fazer uma mariposa, um camundongo ou um Mozart, a partir de 4 letras, né? Isso está no livro do Deepak Chopra, Supergenes, Deepak Chopra, que é professor, médico e biólogo nos Estados Unidos. Aí vem a pergunta: isso é o resultado da necessidade de sobrevivência dos genes, determinismo genético, ou escolha por uma consciência quântica? A hipótese darwinista é que a alteração genética veio tentando salvar determinadas espécies, que a alteração genética veio, ainda que sob a influência da pressão ambiental, para que uma determinada espécie conseguisse sobreviver. E a gente só se pergunta por que aquela espécie precisaria sobreviver com aquela forma biológica e a outra não, né? Então, o determinismo genético trabalha com a ideia que são genes que determinam esse processo de continuidade das espécies, né? Na biologia, o dogma da causação ascendente é expresso como determinismo genético, né? Os genes determinam toda a forma e função biológica. Então, até fazendo uma pequena correção, né? A causação ascendente é a da biologia tradicional, né? Ela está vindo e expressa pelo determinismo dos genes. E é esse determinismo dos genes que formatam as macroestruturas de cada espécie, né? O tipo de pulmão, o tipo de cérebro, se o animal vai ter cauda ou asas, se ele vai ter a estatura de uma girafa, tudo isso
estaria relacionado, na biologia tradicional, à causação ascendente. E eu faço a pergunta: será que a dança dos genes, será que o puro determinismo genético cego, os genes por si só, seriam capazes de ter tamanha inteligência a ponto de decidir quais espécies deveriam sobreviver, porque essa espécie sobreviveu e sobreviveu porque os genes se transformaram, porque os genes responderam à adaptação e elas se tornaram mais efetivas? A pergunta é exatamente: será? Aqui o título é o sequenciamento genético, né? E aí a gente começa aqui. O nosso genoma contém aproximadamente 23 mil genes, número muito menor do que eu imaginava. Consideramos o Homo sapiens como sendo a forma de vida mais evoluída da Terra. Mas isso não significa ter mais genes. O genoma do arroz, que contém 12 pares de cromossomos, apresenta 55 mil genes. Olha que coisa curiosa. O genoma do arroz tem quantitativamente uma quantidade de genes muito maior do que o nosso, né? 55 mil. Como espécie, de que forma a gente se vira com menos genes do que um grão de arroz? A resposta está na eficiência de nossos genes e, sobretudo, quantas proteínas distintas cada um deles consegue produzir. Você compartilha cerca de 50% do seu DNA com seus pais e filhos, 25% com seus avós e netos, e 12,5% com seus primos, tios, tias, sobrinhos e sobrinhas. Uma correspondência de 3% ou mais pode ser útil para sua pesquisa genealógica, às vezes até menos. Além disso, existem cerca de 1.000 doenças hereditárias humanas, onde a participação genética não é bem entendida, sendo que 75% delas têm genes análogos em ratos, que podem ser comparados com genes humanos através dos bancos genômicos. Não é à toa, gente, que os ratinhos são os animais preferidos entre os mamíferos em pesquisas de laboratório para fazer é, análises do comportamento, né? Há uma verossimilhança impressionante deles conosco do ponto de vista genético. Nesse sentido, o sequenciamento genético pode ser explicado como uma técnica que se utiliza de processos bioquímicos para identificar os nucleotídeos bases que fazem parte da cadeia do DNA. Então, você tem ali uma leitura, né, dos processos bioquímicos para você ter um mapa genético de uma determinada espécie, né? De uma mosca, por exemplo, que é um bichinho extremamente evoluído do ponto de vista das competências biológicas que dispõe, a um mamífero superior como um primata. Aí, na visão de Chopra, que está meio que nessa escola da biologia darwiniana, o sequenciamento genético é a chave de tudo. Então, tem o pessoal da biologia que vai dizer, olha, sequenciar os genes é explicar o processo todo, e a gente vai continuar com a pergunta. Por enquanto, será? A gente vai ver que provavelmente não é assim. Continuidade e descontinuidade evolucionária. Na teoria darwinista, continuidade. O darwinismo faz uma suposição implícita importante. Para que a evolução seja gradual e contínua, o ambiente cuja seleção impulsiona a evolução também deve mudar de maneira gradual e contínua. Então, preste atenção numa coisa aqui agora. O darwinismo é refém da ideia de que o meio ambiente precisa mudar de forma gradual e contínua. Quando aconteceram catástrofes na Terra que modificaram completamente a atmosfera, os oceanos, o descolamento dos continentes, esse tipo de mudança ambiental, ela aconteceu rapidamente. Então, o darwinismo, ele acompanha, ele é coerente com a ideia e ele se explica à medida que a evolução é gradual do ambiente. Se a evolução é muito rápida, a gente vai ver que fica difícil explicar como é que, por exemplo, um olho, a constituição da estrutura dos olhos nos mamíferos foi estabelecida, como a gente vai ver. Esta hipótese recebe o incômodo nome de uniformitarianismo, porque você tem uma correspondência, uma congruência,
uma isoformidade entre a mudança contínua do ambiente e a mudança lenta das características morfológicas, fisiológicas e genéticas da espécie. Infelizmente, para os darwinistas, dados geológicos indicam claramente que o ambiente tem sido qualquer coisa, menos uniforme. A Terra passou por um bom número de convulsões significativas. Segundo o historiador natural Norman Neon, essas convulsões significativas ocorreram no início e no final do período Cambriano, bem como no final do Devoniano, do Permiano, do Triássico e do Cretáceo. Na verdade, elas ajudam a definir os limites da escala de tempo geológico. Se o ambiente na Terra passa por tais eventos catastróficos, como se pode esperar, como se pode esperar que a evolução dos organismos seja contínua? Ou se afirmar que a extinção de uma espécie se deva aos seus desajustes ou dificuldades de adaptação? Com efeito, esses eventos catastróficos têm sido identificados como épocas de extinção em massa, seguidas de imensas explosões de nova vida. Então, os cataclismas que vocês estão vendo aí citados no período devoniano, germiano, triássico, cretáceo, mudanças atmosféricas, descolamento das placas tectônicas, gerando novos continentes há milhões de anos atrás. A hipótese é que a Terra era toda integrada e houve esse descolamento das placas tectônicas, mudança de temperatura, ajustamento climático, tudo isso são chamados eventos catastróficos que geram extinção em massa e novas formas de vida surgem. São poucas as defesas contra uma catástrofe de tal magnitude. O registro fóssil da vida não é uma mera cronologia de organismos desenvolvendo-se uniformemente. O registro, a maior parte, assinala mudanças ambientais erráticas, geralmente bruscas, índices variáveis de evolução, extermínio e repovoamento. A extinção em massa, a migração rápida e a consequente desagregação do equilíbrio biológico, tanto em escala local como mundial, têm acompanhado mudanças ambientais contínuas. Não é nem o mais apto, aqui eu acho genial esse momento do Goswami, não é nem o mais apto, nem o mais afortunado, que se sai bem quando ocorre uma catástrofe maciça. É o mais criativo. É o processo criativo de natureza biológica, uma insuspeitada inteligência biológica que cria uma estrutura de cérebro, como a nossa, por exemplo, que constitui o desaparecimento de uma pelagem, o aumento do tamanho de asas, a diminuição do comprimento da estatura e do volume de um determinado jacaré. Cada mudança dessa, ela não significa uma resposta de aptidão apenas, nem de sorte, de uma fortuna, de uma coisa casuística, mas é a criatividade biológica operando novas formas de vida mais evoluídas, a caminho da complexidade, em busca de complexidade. E aí ele pergunta quem ou o que promove esse processo biológico criativo, né? E a gente vai entrando no nosso tema específico, na evolução criativa que promove essa biologia criativa? Quem que está por trás disso? Evolução de quê para quê, né? Aqui tem um conceito, a evolução é um processo de desenvolvimento dos seres vivos por meio da modificação de suas características em gerações sucessivas. Aqui é o darwinismo. A evolução é um fato da natureza, que se pode perceber, por exemplo, nos registros fósseis. Então, quero dizer que cada um pode ter a crença que quiser, mas os registros fósseis são evidências da evolução biológica. Não há como fugir disso. Não há como fugir de uma visão evolucionista do mundo e da vida. Vamos lá. Pronto, aqui a gente chegou. Será que a consciência cria a ordem biológica? A pergunta que nós estamos fazendo aqui, gente, os cientistas vão perguntar de diferentes maneiras. Será que existe um campo quântico? Será que existe um modelo organizador biológico, como diria Hernani Guimarães de Andrade? Será que existe um campo inteligente, sutil,
de natureza extrafísica que estaria por trás do desenho, né? Por trás das mudanças, do aparecimento de novos tipos genéticos, de novos desenhos genéticos. Será que existe um campo sutil? Bom, a nova ciência da vida, ressonância hemórfica, o livro do Rupert Sheldrake, PhD em biologia, levou ele, a teoria dele levou ao prêmio de biologia em 1982, e ele teve no Fórum Mundial de Espírito e Ciência. A tese dele é que há, aí ele, junto com a Amit Goswami, eles vão dizer o desenhista e a consciência quântica. Aqui, presta atenção, a consciência quântica que estamos nos referindo aqui, apesar de se referir, sim, a uma ideia que vai nos lembrar Platão, inclusive, né? O mundo das substâncias puras, o mundo do inteligível, o mundo da causalidade, o mundo dos fenômenos, um mundo, em última análise, do desenho evolucionário, do design evolucionário. Apesar de estar falando disso, essa consciência quântica não é, por enquanto, necessariamente, e em primeira análise, um Deus interveniente na evolução, mas alterações vibratórias, vibracionais, desses modelos evolucionários que lastreiam a biologia. Então, você altera a vibração, você torna ela mais sofisticada, você torna ela com outro desenho e ela começa a interferir. É a famosa forma da forma. Seriam os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, campo extrafísico e suas configurações vibratórias, corpo de energia sutil, né? Aí a gente chega dentro do Kardec, em perispírito. Esse corpo de energia sutil, gente, que foi intuído por religiões do mundo inteiro, né? O hinduísmo chama isso corpo de energia prânica. É o corpo de prana. Ah, os egípcios chamavam de Ka, a letrinha Ka, Ka. O Kardec chamou de perispírito. O Paulo de Tarso faz uma referência a corpos celestes, né? Corpo astral, né? Psicossoma em André Luiz é a busca por alguma coisa que desenha a própria evolução biológica e faz com que novos genes se manifestem e outros desapareçam nas mudanças genéticas que fazem alterações macroscópicas na biologia. É preciso um salto gigantesco e descontínuo, criatividade, para manifestar todas as possibilidades genéticas corretas da matéria-prima necessária para a construção da nova forma. Então, ele vai dizer que esse salto evolucionário é uma coisa altamente complexa para garantir o desenho genético, para garantir o tipo de gene que vai lastrear aquela espécie, aquela nova biologia. Criar uma nova forma exige a invocação de campos morfogenéticos e de leis da forma. As catástrofes fazem parte da criatividade. É preciso destruir algo antes que a criação abra espaço para a presença do novo. Evolução Criativa das Espécies é a obra do Dr. Amit Goswami. Tá dando para acompanhar até aqui, gente? Tá relativamente claro, tá tranquilo, tá bom? Vamos lá. Macroevolução e salto quântico. O maior problema da explicação da macroevolução biológica é este. Uma mudança macroevolucionária exige muitas mudanças micro em nível genético, muitas mutações. Então, para você ter a passagem do vertebrado aquático para o vertebrado mamífero, para você ter o surgimento do primeiro mamífero, isso é uma mudança macroevolucionária que exige muitas mudanças genéticas a nível micromolecular. Essa dificuldade motivou conceitos como evolução pontuada, monstros esperançosos, genes neutros. Vejamos o exemplo favorito para ilustrar a complexidade evolucionária: o olho. A evolução de uma retina, como um primitivo ponto sensível à luz, exige muitas mudanças coordenadas. Literalmente milhares e milhares de novos genes, efeitos esses que precisam ser coordenados. Isso falando apenas do olho. Uma retina sustentada pelo processamento cerebral já é outro assunto. Então você tem
um olho de um animal extremamente simples, que não dispõe ainda de córtex, e um olho que, além de capturar a imagem, que já é um estímulo óptico, ele vai mandar para o córtex, que os mamíferos dispõem, e haverá um processamento do estímulo. No nosso caso, vai se transformar em pensamento, interpretação do estímulo visual. Então, nós estamos falando de um outro nível de complexidade. Entretanto, cada variação genética, segundo Darwinismo, deve ser selecionada individualmente. A probabilidade de variações isoladas serem benéficas é minúscula. Na verdade, é mais provável que sejam nocivas. Então, variações fortuitas, isoladas, que não fossem coordenadas por um campo de inteligência biológica sutil, por um autor da viola, por um desenhador da evolução, por um desenhista da evolução. É disso que a gente está falando, é disso que a gente está atrás. Além dos genes, há outros problemas. Ficou claro que a produção do órgão completo exige programa adicional em nível somático. O acúmulo de tantas variações genéticas benéficas e de tanta programação em nível somático levaria mais tempo do que a idade do planeta. Então, a ideia de variações genéticas casuísticas, né? Que tivesse um caráter benéfico, funcional, a serviço da construção de uma nova espécie, que gerasse uma nova característica, seja como um novo pulmão para respirar fora da água, seja como a característica de asas para voar. A variação que gera um resultado benéfico, ele diz que exigiria a idade do planeta. A única solução sensata é o salto quântico. Então, vamos dar uma parada aqui rápida para a gente entender essa é um pouco da perspectiva quântica, não é? De um lado, vocês têm Niels Bohr, do outro lado, vocês têm Alain Aspect. Gente, o Niels Bohr ele revelou para a humanidade uma coisa muito legal e assustadora. O ano era 1912. Bohr é dinamarquês e nessa ocasião ele estava na Alemanha e ele saiu de Berlim para Londres para fazer uma conferência na Real Sociedade Científica de Londres. Lá estava Max Planck, Werner Heisenberg, parte dos colegas de Einstein, porque Einstein não compartilhava com a mecânica quântica, o pessoal da física. E o Niels Bohr chegou e disse: presta atenção, eu descobri uma coisa nova. Eu descobri o duplo comportamento das partículas. As partículas, elas somente padecem da localidade física, elas só são localizáveis enquanto corpúsculo. Elas padecem de uma localidade. Enquanto onda, elas não ocupam nenhum lugar do espaço. Lá no spin, elas são apenas vibração, elas vibram. E aí eu quero dizer para vocês que o doutor Amit Goswami faz uma pergunta muito curiosa, né? Se as partículas em nível ondulatório, enquanto onda, não enquanto corpúsculo detectado, elas são apenas vibração no spin e elas não padecem de localidade, elas não estão circunscritas ao espaço. Agora eu pergunto a vocês, a consciência que dá um cochilo, que dorme, que entra em devaneio, que altera estados, a consciência está circunscrita ao cérebro? A consciência é local, ela padece de uma localidade, ou a consciência ela se expande, se retrai, e ela, na verdade, se intercomunica à medida que se expande. O limite, o céu é o limite. Aí a gente vai falar de uma consciência que se interconecta, como diria Freud, e até o Freud falou disso, experiências oceânicas da consciência, né? A consciência se expande, pode entrar em estado de conexão com a consciência cósmica. Mas o fato é que ela não é local. E o Bohr, na verdade, ele estava falando das partículas, isso foi só uma extrapolação. E ele vai defender isso em 1913, a tese da não localidade. Partículas em seu comportamento ondulatório não ocupam lugar no espaço. As ondas apenas vibram. Do ponto de vista ondulatório, gente, sabem vocês que se a microscopia eletrônica passasse pelos nossos corpos, veriam apenas a estrutura eletrônica em movimento, veria apenas o movimento das partículas.
mas não veria ao nível microscópio nada localizado em coisa nenhuma. Então, nós não estamos circunscritos ao nível microscópico em lugar nenhum. A gente está só vibrando isso ao nível ondulatório, né? Em escala microscópica, apenas existem vibrações, que é o quanto de energia, é o quanto do fóton, o quanto do elétron radioativo, né? do isótopo, as partículas vibrando, e cada uma vibrando em uma frequência. Toda partícula tem comprimento e frequência. O fóton tem um comprimento muito extenso, por isso ele gera a luz branca, o fóton, e uma frequência pequena. Quando a gente pensa isso em termos de mundo espiritual, a gente pode dizer que um espírito muito evoluído, ele tem um comprimento de onda estreito, uma frequência altíssima. Seria a irradiação atômica do urânio e do plutônio, que gera a energia atômica. Que ele tem muita irradiação, ele tem frequência, né? Mas isso já são aplicações. Mas tudo isso para trazer um pouco da mecânica quântica. O Allan Spector é esse aqui, mais a nossa direita, né? Em 1982, comprova em laboratório de física a teoria de Bohr. Uma mesma partícula, onda é detectada vibrando simultaneamente em diferentes lugares do espaço. O que Bohr teorizou e fez uma conferência, Allan Spector só provou em 82. Você solta a partícula em laboratório de física e ela é detectável ao mesmo tempo em diferentes pontos do experimento. É uma coisa extraordinária isso. Ela não está ocupando nenhum lugar, ela está vibrando e ela não se circunscreve à ideia, à dimensão de localidade. Aí eu fiz a pergunta: o eu ocupa lugar no espaço? Consciência no local, era disso que falávamos. Então, esses dois autores são fundamentais para você pensar a mecânica quântica, auxiliando a biologia a entender como é que se dá a evolução biológica. Primeiro, mudança no padrão vibratório, vibracional, estruturas, mudanças atômicas, mudanças genéticas e mudança no campo de ressonância mórfica. Então, você tem dimensão de matéria quântica fora do nosso espaço-tempo, perispírito, né? O corpo espiritual, gente, é alguma coisa que está fora do espectro da velocidade da luz, né? Foi feito um experimento no ano 2000, teletransporte de matéria, a grande imprensa divulgou isso. Os caras pegam um elétron, aceleram ele em velocidade próxima da luz ou da luz, aí ele desaparece em um ponto e reaparece em outro. O desaparecimento de partículas fala que eles estão navegando por uma dimensão que não se conhece ainda. Hiperespaço, universos paralelos, eles simplesmente desaparecem por aceleração artificial, levando a velocidade superior à da luz. Atravessou a velocidade da luz, aquela partícula desaparece. Isso consegue se fazer em laboratório de física. E no ano 2000 foi feito isso no laboratório de física, que é mantido pela França, pela Suíça e pela Itália, e circunda as três fronteiras. Os caras fizeram isso em laboratório. A ideia de teletransporte de partículas e desaparecimento delas é uma coisa já, isso da mecânica quântica, que não tem nada, zero de espiritualidade, mas os caras querem saber por onde é que a partícula passa, né? E esse autor aqui, ele demonstrou em laboratório que a partícula só vibra e vibra em diferentes posições e localidade. Vocês vejam que com esses autores aqui, a gente vai chegando em uma sustentação científica de um lastro, de uma inteligência quântica, de uma dimensão organizadora muito maior e muito mais complexa. E é essa dimensão que se conecta com aquilo que chamamos de Deus, de consciência cósmica, de mundo espiritual superior, de substâncias puras de Platão. É essa dimensão que a gente está discutindo aqui agora. É através dela que a gente pode pensar isso. Duplo comportamento das partículas, já vimos, corpúsculo-onda, detectada a corpúsculo, não observada, ela apenas vibra. Quando detectada pelo observador e seus instrumentos, consciência observadora, cognoscente, microscópio de varredura eletrônica, quântica, movimento de partículas subatômicas, compostas com partículas corpúsculas, mas se não é observado, o spin é apenas onda em movimento.
frequência ondulatória, probabilidade de onda. Tanto é que a mecânica quântica, que estuda o mundo subatômico, ela é uma mecânica probabilística. Então, ela trabalha com cálculos probabilísticos, diferente da mecânica macroscópica newtoniana, que chega a ter cálculos precisos em um universo de espaço-tempo físico, dentro da física newtoniana. Daí a física das partículas trabalhar com uma matemática probabilística. O universo chamado físico existe no espectro da luz. Então, tudo que nós vemos no universo está dentro, está dentro do espectro da luz. Bom, pode ser plasma, pode ser gravidade, pode ser eletromagnetismo, pode ser hoje buraco negro, que é uma coisa que não se sabe o que é, né? Os buracos negros já se sabe que tem um campo gravitacional que tudo que é matéria desaparece nele, por causa da intensidade do campo gravitacional. Mas não se sabe para onde é que vai isso, nem a luz resiste ao buraco negro, né? Formação de outros universos paralelos, portal para outras dimensões. Isso a física não tem resposta ainda, nem a astrofísica. Qualquer objeto quântico com ondas que movesse a velocidade superior da luz desaparece do nosso espaço conhecido. Isso aí é experimento da física. Ondas apenas vibram, enquanto frequências ondulatórias não ocupam lugar no espaço. É o princípio da não localidade quântica, comprovada já hoje em laboratório, teoria de Niels Bohr. Salto quântico, a gente viu, ocorre quando um objeto quântico quebra a velocidade da luz, desaparece, atravessa o espaço sem ser detectado e reaparece novamente no espaço tal qual nós conhecemos. Esse experimento ficou famoso com o nome de teletransporte de matéria e foi realizado na fronteira entre a França e a Suíça, empregando-se um acelerador de partículas no ano 2000. Então, de novo aqui, né? A existência de universos paralelos é hoje uma teoria consistente, inicialmente fundamentada pelo cientista Hugh Everett. Possivelmente quando o elétron salta de uma órbita para outra, ele está em outra dimensão, no universo paralelo. Observe como Kardec foi genial. Ele intuiu que o perispírito se reencarnava molécula a molécula, célula a célula. Não tinha mecânica quântica até 1869, quando Kardec fez a passagem dele. Não tinha mecânica quântica. E ele intuiu que o perispírito ele se conectava, não é, na intimidade biológica das células, na intimidade molecular, ao nível atômico. Ele intuiu isso. E hoje o que, que se está falando de um universo multidimensional. Você está no mundo, você está no universo da gravitação universal, você está no espectro da luz, tudo bem. Você foi além da luz quando qualquer corpo macroscópico, gente, que viajasse em velocidade próximo da luz, se no futuro a gente fizer isso, vamos imaginar nós quatro aqui viajando em espaçonave, na próxima encarnação, porque vai exigir esse tempo aí, em velocidade próxima da luz. A gente viajasse a 299 mil quilômetros por segundo. Você sabe o que aconteceria? É o famoso paradoxo do avô. O tempo dentro da espaçonave passa de um jeito mais lento e o tempo na Terra passaria de outro jeito. Aí o que aconteceria? Nós voltaríamos e nós estaríamos mais jovens do que as pessoas na Terra. Eu estaria mais jovem do que meus filhos. Meu filho, se eu passasse 12 anos ou 12 anos no espaçonave, porque o tempo passaria para a gente diferente se a gente viajasse à velocidade da luz, do tempo da Terra. Isso é Einstein, teoria geral da relatividade. Aí vocês me perguntam, a gente viaja em velocidades próximas da luz? Claro que não. Nossas velocidades são ridículas e é por isso que a gente não acompanha OVNI nem coisa nenhuma, porque a gente tem aí que 900 mil quilômetros por hora, né? 4.500 quilômetros por hora, não sei o quê. Isso não significa nada para a velocidade do universo, as velocidades da luz. Mas é só para dizer que isso é absolutamente real. Atravessou a barreira da luz, entra em outra dimensão que o cientista não sabe qual é. Vamos falar um pouquinho aqui de entropia, né? Entropia é uma importante grandeza física, utilizada na mecânica estatística e na termodinâmica, para medir o grau de desordem de um sistema.
Dizemos que quanto maior for a variação de entropia de um sistema, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada. Gente, vocês vão ver que a entropia aqui está aplicada à evolução, é por isso que a gente trouxe. Para que uma espécie faça um salto evolucionário, ela passa do ponto de vista subatômico, biológico, molecular e vibratório, no campo extrafísico, por um processo de entropia. A lei da entropia, nos processos naturais, a entropia ou desordem sempre aumenta, ou, na melhor das hipóteses, permanece a mesma. Então, você tem que ter uma desordem temporária, uma modificação vibratória. Pense o seguinte, para vocês aqui entenderem claramente. Pense se não representou a hipótese de espíritos extraterrestres que entraram no planeta Terra na passagem do Homo erectus, do Homem de Neandertal para os Sapiens. Pense se isso não gerou uma mudança vibratória que a gente pode falar de entropia, quer dizer, aumentou completamente aquele processo que estava todo organizadinho, acontece ali uma desordem vibratória temporária, para que essa desordem provoque mudanças, gere uma nova ordem. É essa dialética entre ordem, desordem, caos e cosmos, que os gregos já tinham intuído, inclusive. Viu? As duas palavras são do grego, caos, com letra K, e cosmos, ordem e desordem. A evolução é uma dialética entre caos e cosmos. Ordem, desordem, organização, desorganização e reorganização. Isso é evolução. O preço de se usar a energia é a entropia, e por isso a entropia aumenta de modo geral. A criação da ordem, diga-se, a criação de formas de vida de complexidade crescente, tem um custo, a entropia. Este ponto é ressaltado pelos criacionistas, que reclamam que, como a evolução da vida é uma batalha, morra acima, como a lei da entropia, a evolução é impossível, pois viola a lei da entropia. O evolucionista retrucaria: não, meu amigo, não há violação. Primeiro, a Terra é um sistema aberto. Ela recebe energia do Sol para manter a batalha contra a entropia morra acima. Segundo, embora surjam organismos, a entropia do ambiente à volta deles aumenta, mais do que compensando a queda da entropia por causa da evolução da vida. Embora o argumento seja válido para a manutenção da vida, há uma diferença entre manter e evoluir. Num modo de manutenção, sabe-se como funciona. Ou seja, a biota da Terra recebe energia solar. E também como a entropia do ambiente sobe nesse processo. No caso da evolução, não se conhece como o como de nenhum desses processos. Então, gente, o que a gente está buscando aqui é como é que uma dada formação genética que refletiria uma desordem temporária entre uma espécie e outra, né? Um aumento aquilo estava tudo ordenado do campo de vista vibratório, aquilo estava tudo ordenado do ponto de vista da lei da entropia, do ponto de vista daquela genética prevalecente, de repente há uma desorganização e coisa nova surge, né? É disso que a gente está discutindo. Em outras palavras, o argumento dos evolucionistas, a lei da entropia não é violada pela evolução. É plausível, mas não mais do que isso, ela não satisfaz inteiramente. Será que a evolução criativa pode oferecer uma resposta melhor para a questão da entropia? Agora a gente está chegando na evolução criativa propriamente dita. Aqui se propõe um mecanismo evolucionário baseado na criatividade quântica, a criação por uma consciência quântica. No modelo mecanicista de criatividade, que segue a física newtoniana, um insight criativo é o resultado de um processamento consciente, via tentativa e erro. Então vamos lá, gente, para a gente entender isso aqui. Lembra do Eureka, do Arquimedes, né? Não foi o Arquimedes, né, que estava lá tomando banho, né? Aí a água transbordou e ele se deu conta de uma lei, né? E falou Eureka, né? Não é isso? Aquele Eureka do Arquimedes, que é muito utilizado como simbólica do insight, né? Ora, a evolução tradicional é tentativa e erro. O meio ambiente se transforma, aí a genética tenta se adaptar, algumas espécies conseguem, porque acertaram na tentativa,
não houve erro, concretizou a mudança morfológica. Só que ele vai discutir aqui um processamento muito mais complexo, que é aquele que a gente fala quando tem um insight, né? O que é um insight? O insight é a ideia completa que tiver à mente. O Einstein dizia que dormia e, dormindo, ele completou a teoria da relatividade. Não sei se sabem, se ele tivesse atrasado 24 horas, um norte-americano teria sido o autor da lei da fórmula da relatividade geral. Ele apresentou, logo em seguida, o norte-americano apresentou também. Mas a completar uma ideia, ter uma ideia completa, holística, global, isso é insight, gente. Isso tem um processamento veloz, e ele vai aplicar isso para a biologia. Logo, no processamento consciente, aplica essa mesma preocupação que se tem com a entropia. Entretanto, na criatividade quântica, a situação se salva, porque o insight criativo é precedido pelo processamento inconsciente. Um processamento que ocorre sem que se perceba, que não exige energia dissipativa e não aumenta a entropia. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que está acontecendo um processamento vibratório, um processamento inconsciente, que não demanda a desordem clássica da entropia, né, que seria a desordem completa de todos os elementos, quer dizer, você tem uma desorganização tal que você perde a coordenação dos elementos. Como o processo está se dando e você tem um mapa que vai surgir completinho com o processo, ao nível inconsciente, né, ao nível quântico, você começa a explicar de outro jeito. No pensamento quântico, as mutações genéticas são possibilidades quânticas. A ideia essencial é que novas espécies costumam surgir graças aos atos criativos da consciência. Essa criatividade biológica tem lugar em saltos quânticos instantaneamente. Então, o que acontece, né? Acontece que você tem um salto vibratório e você tem o surgimento de uma nova condição genética para uma nova espécie. Diz aqui que esta criatividade é a causa fugidia da evolução rápida, que os biólogos têm procurado por décadas. Desse modo, por meio das lacunas fósseis, a evolução prova o desígnio inteligente e a existência de um desenhista criativo. Presta atenção nisso, viu? Por que, vou repetir a pergunta, que é a resposta na próxima slide. Por que não encontramos nos estágios intermediários, quando houve surto evolucionário, da passagem muito rápida, por que não encontramos lacunas fósseis? Presta atenção nisso, que a gente vai ter já já a resposta. Qualquer variação genética presente em possibilidade, ou seja, não expressada na criação de uma característica macroscópica, permanece sem sofrer colapso. Colapso aqui, gente, é o sentido quântico do conceito de colapso. É a energia que se transforma em matéria. É a energia que impacta a genética. Isso é o colapso. É o corpúsculo manifestado em onda. O colapso em física quântica é isso. É a energia manifestada na forma detectável do corpúsculo. A passagem onda-corpúsculo é colapso. A consciência não causa o colapso de variações genéticas não expressadas, até que todo um gestalt deles, quando expressado, cria uma nova forma. Então, a consciência, ela não chega, essa consciência quântica, ela não impacta no padrão genético se o processo da Gestalt, que é a forma completa nova, esteja já implementada no sistema. Então, tem que ter o conjunto posto para que a variação genética se manifeste. Tal como cada um faz em seu próprio processo criativo, a consciência aguarda o momento criativo adequado. Então, a consciência quântica, ela, ela está não só está por trás, como ela está em conexão com aquele momento. Se naquele momento as condições estão postas, ela se manifesta completamente através de uma nova forma vibratória. E é essa forma vibratória que gera um novo desenho. O colapso quântico promove o salto criativo da evolução. No pensamento quântico, as mutações genéticas são possibilidades quânticas. No mundo quântico, como com seu cenário sempre mutável de potência, né, potência é potência em latim, essas possibilidades, a menos que sofram colapso, vão interagir, expandir e acumular. Biólogos que pensam de forma tradicional podem querer presumir, neste ponto,
que as variações genéticas quânticas sofrem colapso sozinhas, quando surgem sem qualquer ajuda, causação descendente da consciência. Causação que descende da consciência, vem do alto, vem da substância, do substancial extrafísico. Porém, a consciência e seu poder de causação descendente são necessários caso o evento de colapso quântico deva ser livre de paradoxos lógicos. Então, muitas espécies surgiram, outras desapareceram porque estavam sob efeito de paradoxos lógicos, né? O gene não prosperou, não teve funcionalidade. Qualquer variação genética presente em possibilidade, ou seja, não expressada na criação de uma característica macroscópica, permanece sem sofrer colapso. A consciência não causa o colapso de variações genéticas não expressadas, até que todo um conjunto, forma global, Gestalt significa isso, forma global deles, quando expressado, cria uma nova forma. Tal como cada um faz em seu próprio processo criativo, a consciência aguarda o momento criativo adequado. É a elegante ideia dos genes neutros de Kimura, traduzida para a linguagem do mundo quântico, onde a ideia pode ficar bem mais completa. Na visão quântica, variações genéticas não expressadas são neutras com relação à seleção, pois não se manifestam. Então, essa é uma coisa curiosa, né? Você tem uma variação genética que não se transforma em variação macroscópica, em formação de novos órgãos, de nova fisiologia, de nova função, não se transforma. Ela permanece estagnada ali. Isso significa que não se permitem desvios genéticos na evolução criativa? Não, necessariamente, porque a criatividade biológica não deveria também apresentar falsos saltos ocasionais que manifestam um grupo de genes que não contribui para uma nova característica. Então você tem a tentativa e erro, provavelmente como esse desvio genético, e o acerto funcional com a implementação da presença da dimensão quântica. E estamos chegando na pergunta principal da evolução criativa e do salto quântico. Quando é que a consciência escolhe? Gente, aí é que está a questão. Claro, nós espíritos dizia fácil de entender a consciência cósmica, a consciência crística, escolhe o momento exato da entrada de novos seres na Terra. E aqui eu queria já deixar uma reflexão para vocês. Assim como os ditos capelinos geraram o conjunto de civilizações. E provavelmente na origem, eles estão na passagem do planeta primitivo para o planeta com a presença dos sapiens, e eles são essa consciência que alterou o processo evolucionário da Terra. Será que, né, outros seres mais evoluídos também não chegarão à Terra em novas alterações genéticas que serão necessárias para completar nossa evolução civilizatória, né? O Kardec faz uma pergunta, diz assim: podemos chamar o nosso mundo de civilizado? Aí os espíritos respondem: civilização incompleta, né? Então, será que seres mais evoluídos virão à Terra alterando o nosso padrão genético, a genética dos sapiens, tal qual nós a conhecemos hoje? É uma pergunta. Mas a gente está atrás de responder isso. Quando é que a consciência escolhe? Antes que qualquer escolha possa ser feita, a consciência precisa que possibilidades em nível micro sejam amplificadas para possibilidades em nível macro. Portanto, o colapso não ocorre em nível genético micro. A amplificação do genótipo micro para o fenótipo macro ocorre primeiro com possibilidade. Então, primeiro você teria uma amplificação, né, do genótipo micro ao nível quântico, para que disso se salte para o fenótipo, né? Então, você tem a possibilidade quântica da modificação do genótipo micro, que são os genes, é a molécula do gene, né? A estrutura do gene, para que, a partir dessa amplificação, surgisse um novo fenótipo, que é um conjunto de características morfofisiológicas. Quando existe um ajuste entre as possibilidades para a forma macrofísica e um projeto morfogenético da de forma, um ajuste que Rupert Sheldrake, em 1971, chamou de ressonância mórfica. Então, ocorre um colapso das ondas de possibilidade e um salto quântico.
Então, essa é a hipótese. A consciência terá conseguido criar uma representação física, característica física ou órgão, a forma, do projeto morfogenético. E, juntamente com isso, uma nova espécie ou um taxo superior da taxonomia, né? Daquele desenho da taxonomia. A consciência conseguiu criar a representação física de um órgão, né? De um novo olho, de um novo funcionamento de um sistema circulatório, de um novo sistema imunológico, enfim, do que quer que seja, né? E finalmente, olha a resposta, gente, que eu tanto instiguei vocês, está aqui, ó. Por que não há registro fósseis? Não há registros fósseis dos estágios intermediários, porque não há estágios intermediários manifestados. Na hipótese do Amit Goswami e do Rupert Sheldrake, o estágio intermediário era extrafísico, veio do extrafísico e esteve presente entre um elo e outro. Então, ele não está manifestado ainda no plano físico. Ele não está manifestado na matéria. Se a gente quiser traduzir aqui na nossa linguagem espírita, seria mais ou menos a entrada de seres no planeta. Eles já estão no planeta, eles estão começando a se conectar com essa matéria, e quando eles se conectam, fazem a alteração, mas não há a manifestação física, porque não há a manifestação na matéria ainda, no gene, na biologia. Por isso que não há registros fósseis. O processo estava se dando do lado extrafísico, então você não tem como registrar isso. Essa é a hipótese do autor, né? Conseguem entender isso? Depois, se quiserem me perguntar, eu volto. Não há registros biológicos, fósseis, dos estágios intermediários, porque não há estágios intermediários manifestados. Está ainda em processamento, chamaríamos inconsciente, quântico, em processamento anterior à biologia, em processamento extrafísico. Então, não tem como estar manifestado. Dois modelos evolucionários, adaptativo e criativo. Ao tentar fugir dessas conclusões, o darwinista tende a agir como um mágico, tentando criar uma ilusão, a ilusão do gradualismo. A gente está vendo aqui, gente, que o gradualismo darwiniano, que é muito bom para explicar a evolução contínua, ele vai fracassar aqui agora. Veja-se a descrição que o biólogo Gavin de Beer fez do olho em seu livro de 1964, Atlas da Evolução. A primeira imagem mostra um organismo unicelular, ponto sensível à luz e um cristalino primitivo. A imagem do meio é uma seção do olho de uma água viva, mostrando o cristalino e as células fotossensíveis formando a retina em forma de xícara. No último quadro, o olho de um girino, com o cristalino e as células fotossensíveis da retina. Mas agora a retina é formada com o revestimento da cavidade cerebral. Evolução gradual? Imagina se isso é possível. A evolução de uma retina, a partir de um primitivo ponto fotossensível, exige muitas mudanças coordenadas e é preciso um salto quântico para realizá-la. É essa coordenação dos genes que a biologia cega é incapaz de fazê-la, segundo Amit Goswami e Rupert Sheldrake. Essa coordenação da eliminação de genes antigos, surgimento de genes novos e coordenação, interconectá-los para criar uma dada molécula nova, a molécula de uma nova espécie, ele diz, ó, a partir dessa retina primitiva, a evolução de uma retina sustentada por processamento cerebral é um salto quântico ainda maior. Então, você tem uma retina de animais absolutamente ainda atrasados, que não teria cérebro com a nossa complexidade, né? A retina de uma mosca, por exemplo, ou de um mosquito, que já tem, a mosca tem olho, tem retina, né? Mas ela não vai ter o cérebro dos mamíferos superiores. Agora imagina você conectar a função, uma função nova, que veio de uma mudança genética nova, a uma outra função de alta complexidade, que é o cérebro. É disso que ele está falando. Essa coordenação não veio pela dimensão genética apenas. Isso aqui eu deixei essa lâmina da aula anterior, porque tinha umas perguntas sobre ela, e vocês podem ficar à vontade agora, né? A gente terminou aqui
E eu quero dizer para vocês que isso tudo é para nos preparar cientificamente para a gente saber que esse debate está acontecendo na chamada biologia criativa, evolução criativa, uma evolução não adaptativa e poder chegar em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e Kardec, que são as nossas próximas aulas. Mas eu acho fundamental que a gente tenha essa base para não parecer que as nossas teorias estão assim desconectadas completamente daquilo que muitos cientistas estão investigando, né? Então era isso que eu queria trazer hoje e eu estou completamente à disposição para perguntas e comentários. Tem uma Você pergunta no prefere? chat? Foi. É, Como, como se sai da não-vida para a vida? A consciência é anterior à vida? Ou Exatamente, né? Denizar? Essa é uma das perguntas da biologia criativa e dos sistemas complexos hoje para entender isso, né? Como é que você consegue sair da matéria inanimada sem ânima, né? Não é nem matéria com nível de consciência avançado, mas é a matéria inanimada, né? Como é que você sai da matéria não viva de uma pedra? Como é que você coordena o conjunto de mudanças de natureza material, portanto, subatômica, no âmbito da constituição atômica, para transformar isso em uma molécula viva, né? O que nós sabemos é a hipótese da origem da vida agora do começo mesmo, né? Que é adotada por Emmanuel em A Caminho da Luz e é adotada pela teoria científica mais hegemônica, né? Que a vida surge quando nós temos a atmosfera, oxigênio na atmosfera, 3 bilhões de anos atrás, ela surge nos oceanos, e você tem a constituição das primeiras células, primeiros seres unicelulares. Então, como é que se transforma? Observe, do unicelular para o pluricelular, do pluricelular para a constituição de organismos individuais, individualizados, né? Porque foi a reprodução sexuada na evolução biológica que fez a distinção entre os primeiros organismos que eram apenas colônias e a reprodução sexuada, ela vai permitir agora a formação de indivíduos novos, mas aí você tem uma evolução que vai, né, das colônias celulares para as algas, para os seres ainda não vertebrados, os seres inclusive anaeróbicos, né, que existem sem oxigênio, os seres aeróbicos, né, os primeiros vertebrados, né, a partir disso os mamíferos, dos mamíferos superiores, todo o processo da evolução filogenética, né, dizendo que, só para dar um dado muito interessante, né, olha que coisa incrível, tudo se conecta, né? Em 38 semanas, que é um ano lunar, né? 38 semanas, que é o período da constituição de um bebê humano no ventre materno, a gente passa nas 38 semanas, a ciência reconhece, ela chama de a ontogênese recapitula a filogênese. A ontogênese é isso, é a formação completa de um novo ser dentro de uma espécie. No caso da espécie humana, a gente começa de forma unicelular, é a célula fecundada, né? O embrião, 23 cromossomas masculinos, 23 cromossomas femininos. Aí forma aquela célula, a primeira origem do bebê humano. Do embrião, é uma célula fecundada, né? E ela se multiplica. E quando ela se multiplica, nós estamos no período das colônias celulares. O humano está recordando a época em que a vida eram colônias celulares.
1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32 e assim sucessivamente, por progressão geométrica. Essa multiplicação das células é a época que nós éramos apenas colônia celular. Aí surge as células que vão dar origem ao sistema ósseo, né? Que vão se especializar no sistema ósseo. A gente está transitando para os vertebrados. Por incrível que pareça, a ciência oficial mais acadêmica, que não trabalha exatamente com a ideia de alma, ela ela sabe que o bebê humano recorda, por misteriosas razões que ela não sabe explicar, em 38 semanas, 3 bilhões de anos de evolução. Ele fica recordando. Ele passa a ser vertebrado, aí depois ele chega na fase dos mamíferos, e ele vai embora, até completar o cérebro e o organismo dentro do ventre materno. A ontogênese recapitula a filogênese. Muito lindo isso. Agora, essa pergunta do professor César, né? Como é que do não vivo surge o vivo? Né? Quando você entrega isso às forças é, puramente da natureza, né? Você entrega isso à atmosfera, entrega isso à gravidade, entrega isso à gravidade operando dentro do átomo, né? Se você entrega isso à casuística, aí então é que a coisa fica absolutamente complexa, né? Então você tem que imaginar que algo, que estruturas vibratórias vão surgindo para a passagem do não vivo para o vivo. Rosa fez aqui uma observação, mas eu queria aproveitar essa questão que o César levantou, que você fez uma referência ao, a como o Kardec intuiu uma, uma associação, uma introjecção, digamos, do corpo perispiritual no plano físico. Como é que você desenvolveria isso um pouco melhor, um pouco mais, né? Isso. Porque tem muito a Observe, ver com essa questão que o César traz, né? observe. O Kardec diz, ele fala nesses termos. O perispírito vai se enraizando no organismo, molécula a molécula, célula a célula, né? Ele vai se enraizando, ele foi na estrutura menor da biologia, célula a célula, para entender o enraizamento do perispírito, né? Então, ele intuiu alguma coisa que, de fato, né, o que os biólogos estão discutindo antes, né? Que para uma mudança genética vingar, para que um novo gene tenha as coordenadas, ele se coordene em uma gestalt, que é o sistema completo, para criar uma identidade cromossomial que gera uma identidade que vai gerar uma nova espécie, que vai gerar uma nova função. O córtex superior vai gerar o que você quiser. Um animal que respira fora da água, os animais na sua origem são aquáticos, por óbvio, né? Depois eles transitam para a área terrestre, para um animal que se torna um mamífero, que agora é vertebrado, não é mais invertebrado. Então, ele intuiu, né, que esse processo de conexão se dava na intimidade da biologia. E essa teoria do design inteligente que se fala hoje, né? Há de se ter um desenhador, há de se ter um designer, uma causalidade substancial, uma causalidade que não coincide com a matéria densa, uma causalidade que não fica na dependência da relação com o meio ambiente. As mudanças ambientais elas foram se dando e observe que numa teoria darwinista as mudanças ambientais é um conjunto de coincidências e o planeta vai ganhando mais oxigênio, uma nova atmosfera vai surgindo, isso enseja seres aeróbicos. Então, acho que o Kardec ele intuiu isso, né? Ele intuiu a teoria do design inteligente, ele intuiu a necessidade de um desenhador, né?
E genética não se conhecia. Ele não tratou de genética, né? Já foi dito aqui, de fato é isso. Gregory Mendel foi pioneiro da genética na área da botânica, mas isso era uma coisa, inclusive os estudos dele nem foram considerados à época. Genética mesmo vai ganhar forma e consistência no século XX e depois com o século XXI, né? Kardec não sabia de genética não no tempo dele, né? Mas ele partiu desse pressuposto de um desenhador, né? De algo que estava desenhando as possibilidades genéticas. Seria aquele que faz a Gestalt. O grande problema é o conjunto. É você criar um conjunto, um sistema coordenado de mudanças genéticas que enseja uma característica nova. Eu acho que é disso que ele está falando, né? Do, do perispírito. Aí, claro, Isso. tem uma série de consequências, porque aí você joga para uma autonomia. Você veja, né? Para falar rapidamente de aborto, né? A França agora celebrou, os congressistas, na sua maioria, a aprovação de uma lei, né? Que até uma determinada quantidade de semanas aprova-se a utilização do aborto em todos os casos, né? Ora, isso é o efeito completo de uma visão ocidental de mundo, né? Que reduz o humano ao biológico e à matéria, né? Nem se vai a análise do que a cultura, como é que a cultura responde a isso? É só biologia mesmo. Então, você é capaz de descartar uma biologia que não está completamente ainda, que não nasceu, né? E aí você cria o paradoxo, aí 12 semanas pode, ora, 12 semanas você tem placa neural, coração constituído, aí você cria uma quantidade de semanas para definir quem é que pode viver ou morrer, né? Mas é o quê? É a falta dessa visão maior de que as coisas estão interconectadas, né? A dimensão espiritual e a dimensão física. Nós estamos agradecendo aqui os cumprimentos e a presença, claro, da Ana Ferreira de Oliveira Nunes, da Marielle Januário, do Hegel da Silveira, da Luísa Antunes, Marli Albuquerque. A Marli ainda disse: boa noite, excelente estudo, gratidão. A Regina Selle também, boa noite, gratidão pelas reflexões. E Marisa Paladino, nossa revisora, boa noite. Agora, nós temos aqui uma observação da Rosa. Ela diz que queria fazer uma atualização em relação às condições de etiologia genética. Hoje são reconhecidas mais ou menos 6.000 doenças de origem por mutações genéticas. Vai comentar? Não. Ela só está informando. Tranquilíssimo. Tá bom, mas aí ela faz a seguinte reflexão. Denizar, você citou o determinismo genético, mas hoje é reconhecido que o meio ambiente pode interferir na expressão do genoma, sem mudar a sequência do DNA. É o conceito da epigenética. Eu acho, diz Rosa Rita Martins, eu acho que ainda não temos conhecimento científico para explicar a diferenciação das espécies. O que você acha, Denizar? Olha, acompanhando esse raciocínio da professora Rosa, da epigenética, né? Por exemplo, tem um livro notável chamado Cultura, um conceito antropológico. Aí tem um antropólogo chamado Alfred Kroeber. Olha o que ele levantou como hipótese. Porque durante muito tempo se acreditou assim, ó, que o cérebro biologicamente evoluiu e quando o cérebro estava pronto, teve início as manifestações da cultura, ou seja, símbolos, linguagem, a palavra escrita, a palavra falada, a língua, a linguagem, a língua, os símbolos, as crenças. O cérebro do sábio estava pronto, começou a cultura. Você colocaria a origem da cultura junto com o cérebro. Aí o Alfred Kroeber, no livro A Cultura, o Conceito Antropológico, citado por Hocklaraia, o Alfred Kroeber vai dizer, não, não. Quando a gente estuda a evolução biológica das espécies que antecederam aos sapiens, a gente estuda o homem de Neandertal nas cavernas, a gente estuda o Australopithecus afarensis, a gente encontra primórdios de imagens
você não tem nem ainda a fala, né? Porque as palavras e a linguagem só é possível com o córtex. Você não tem o córtex do sapiens ainda, e você tem manifestações intuitivas de imagens, inclusive o sepultamento dos seus mortos. Não sei se sabem, mas o sepultamento dos mortos antecede aos sapiens. Isso é uma coisa impressionante. Por que que você vai sepultar um morto se você enxerga ele apenas como nenhuma outra coisa além da alma? Então, se encontrou o sepultamento de mortos anterior aos sapiens. Isso vai mostrar o seguinte, que a evolução, concordo, não é só biológica, é uma dialética entre biologia e meio ambiente. Mas é que hoje essa não era a nossa perspectiva. A gente estava tentando mostrar que há um meio ambiente natural e há um meio ambiente social, que é um outro nível de coisa. O meio ambiente natural é a tese do Darwin. Altera-se temperatura, pressão, conformação geológica, gases, altera uma série de fatores ambientais, floresta desaparece, incêndios, catástrofes. Isso seleciona a espécie bem-sucedida. Isso é a relação biológica com o meio ambiente. Só que a epigenética é outro nível de coisa. A epigenética é o ambiente social, familiar, o ambiente comportamental. É o comportamento completamente construído, a relação desse organismo com outros comportamentos, com o seu ambiente, alcançando o nível do comportamento genético. Então, isso é epigenética. É uma coisa ainda muito mais ampla, né? Ah, a multiplicação das espécies, a diferenciação delas, particularmente, eu estou com a Mítica Tsunami. Eu acho que cada espécie que se diferenciou, isso não foi a biologia, nem foi o meio ambiente. Cada característica nova, ele diz, levaria milhões de anos para você coordená-la com outra característica. É, sobretudo nos surtos evolucionários, você tem ali a entrada de um outro campo quântico na Terra, não só é o Sapiens, é essa coisa muito mais complexa. Você tem, eu citei na aula passada, né, que o Darwin se perguntava por que no cativeiro os animais não se reproduzem? É uma coisa super curiosa. Os animais, eles se reproduzem muito bem lá no ecossistema deles. Você tira eles do ecossistema, coloca no cativeiro, a maior dificuldade para qualquer animalzinho que é lá, é a maior dificuldade. Aí você diz, porque as condições ambientais não estão postas. Sim, mas será que é só por isso? Você reproduz, às vezes, uma mini floresta, um mini lago, temperatura, e os bichinhos têm a maior dificuldade de se reproduzir. Eles têm o contato sexual, mas não geram filhos, demora. Por quê? Então, você tem uma outra dimensão também, né? Mesmo para os animais, é preciso que lá na natureza aquela relação com o extrafísico esteja posta, ainda hoje sempre. Kardec falou isso no Livro dos Espíritos, referindo ao ser humano, né? Ele falou de abortos espontâneos. O que são abortos naturais espontâneos? Organismos que se desenvolveram, mas não houve exatamente a conexão, não se completou a conexão, e aconteceu o aborto espontâneo. A conexão com a dimensão extrafísica não se completou, não se completou. E o organismo tem um aborto natural, né? Mesmo no ser humano. Então, o que torna não só a mudança genética, como a constituição de um ser humano, né? O que faz com que um ser humano vingue e se transforme em um sujeito completo? Alguns dirão, mas que completo que nada, ele nasce com o cérebro. Não, ele não nasce com o cérebro, ele nasce com todas as funções preparadas. Só é você colocar no ambiente humano e gerar estimulação que a área de Broca vai gerar a linguagem falada, a área de Wernicke vai gerar a linguagem escrita, e por aí vai. E você vai ver, você vai decodificar, mas você precisa de estimulação, sim. Mas tudo está predisposto e pronto para isso lá.
As funções estão todas predispostas, né? Mas é o tempo todo isso. E essa interação epigenética é verdade, mas a epigenética não é mais o ambiente natural. É só esse adendo que eu daria para a professora Rosa. Estamos falando de um ambiente de interações humanas, comportamentais. É o comportamento do outro afetando a biologia daquele organismo. Isso é epigenética. Inclusive gerando, acrescentando um novo comportamento que vai gerar doenças novas, situações biológicas novas. Está bem, bem pesquisado, bem estudado isso. É uma coisa muito séria isso, né? César voltou a fazer uma pergunta, o Denizar. Ele diz: quando dou uma piscadela, a luz já circundou a Terra 7 vezes e meia. A mecânica quântica atua em espaços muito pequenos. Tal velocidade em espaços tão pequenos muda completamente as noções de espaço e de tempo. É aí que a consciência atua, Denizar? Pois é, né? Então, é, o exemplo da piscadela é muito bom, né? Para a gente ter Muito. uma métrica da velocidade da luz, né? É, e eu aqui até queria, antes de entrar na questão própria do professor César, é porque eu me lembrei do conceito de piscadela atencional, né? Que é, no fundo, um pouco isso que ele trouxe. Você sabe o que é a piscadela atencional? É o seguinte, ó, o cérebro humano da pessoa normal, comum, nós temos uma capacidade de capturar uma imagem, interpretá-la e vindo outra imagem, capturar a imagem e interpretá-la. Foi feito um experimento chamado um experimento de laboratório com um monge chamado Ricard Mathieu, o Mathieu Ricard. Ele é biólogo e monge. E foi feito experimento com ele. Pegaram uma sucessão de imagens muito rápidas e colocaram para ele ver. E ele tinha que ver a imagem, registrar e ver o percentual de acerto dele na sequência. A maioria de nós aqui, se nos fosse exposto a esse experimento, a gente acertaria a primeira, a segunda, da terceira, quarta, quinta e diante, pela velocidade, a gente sairia se embaralhando todo. Ele acertou em quase 100% do experimento. E os cientistas ficaram absolutamente chocados como foi possível ele manter a visualização, a captura, a interpretação e a sequência corretas. E o nome desse experimento é piscadela atencional. E ele explicou, né? Ele é um meditador experiente que é capaz de gerar ondas delta no cérebro, que a gente só gera dormindo, ele gera na meditação. E ele explicou que o estado meditativo, o equilíbrio dos estados meditativos, gera nele uma capacidade de apreensão, memorização e sequência lógica junto à memória, que é por isso que ele consegue tal. Mas o professor César, né, nos traz o problema das velocidades que são operadas ao nível atômico, microscópico, né? A dimensão microscópica e a dimensão macroscópica, né? É, em que dimensão, e com certeza não é na dimensão espaço-tempo nossa, eu afirmei isso agora há pouco, né? O perispírito ele está em que dimensão, né? O corpo quântico está em que dimensão? Ele está fora do espectro da luz. Ele é alguma coisa que não está no espectro da luz tal qual nós a conhecemos. Então, as partículas que constituem, eu falo isso há 2 décadas, viu, gente? Pode procurar palestra mesmo, 2 décadas que eu levanto essa hipótese. O spin do corpo espiritual está em velocidade superior da luz. É por isso que ele não é local. É por isso que ele não é uma substância local, ele não é circunscrito, ele se expande. Lembra do conceito de ubiquidade dos espíritos no livro dos Espíritos? O espírito pode irradiar seu pensamento para diferentes lugares ao mesmo tempo. O espírito responde, exemplo do Sol, que é um somente,
e irradia a sua luz, ele não se divide. Mas ele é capaz de fazer o quê? Irradiar seu pensamento, conforme o nível de evolução, ao planeta inteiro, sem nenhum problema, né? Mas a base disso é o corpo espiritual não está no espectro da luz. E provavelmente essas partículas que desaparecem, quando atravessam a barreira da luz, provavelmente elas estão aonde, gente? Elas fazem uma pequena viagem, eu acho, pelo mundo espiritual e depois voltam. Então, o que o professor está lembrando é isso, né? É que eu acho que foi isso que ele trouxe, se eu conseguir entender direito, né? Que a dimensão que se conecta com o físico e que organiza tudo isso não está obediente ao nosso espaço-tempo, né? Então, inclusive porque não está obediente ao nosso espaço-tempo, esse spin, o corpo espiritual tem um spin, gente. Aquilo é partículas, só que é partículas em outra velocidade. E eu, inclusive, me atrevo a dizer que os espíritos muito evoluídos, aquilo que eu falei antes, né? Por que eles têm uma radiação incrível? Porque isso é uma frequência poderosa. Eu já tive a oportunidade de receber, assim, em reuniões mediúnicas, vivências mediúnicas, que o espírito veio, o espírito tem uma marca evolucionária significativa, e aí ele irradia de um jeito, quando termina o trabalho, está todo mundo chorando, todo mundo emocionado, e as pessoas ficam sem entender de onde é que vem aquela energia, né? É aquela vibração que tem uma frequência poderosa. Aquilo dali irradia para muitos lugares ao mesmo tempo. E isso eu acho que é o que o professor está trazendo. É a questão de que essa dimensão que organiza a evolução biológica, que entra em contato com o spin do átomo, e vamos pensar, né? E onde é que o perispírito se liga? O Kardec falou das células. Será que ele não está ali enraizado, né? No spin do átomo? Será que essas velocidades, a velocidade do mundo espiritual, a velocidade do elétron, as velocidades microscópicas do mundo subatômico, será que essas coisas não se combinam, né? E será que não são fronteiras que a gente não conhece? Então, eu acho que a gente está falando de um território de fronteiras, que é o território mais complexo que existe. Nem estamos falando quando se juntam as duas coisas, né? Quando o perispírito se enraiza na matéria, quando o campo quântico se comunica com o campo da velocidade da luz, que é a nossa matéria. Como é que é isso? Eu acho que foi isso que o professor trouxe. E até onde eu consigo conceber, eu imagino que é um território de interface que chega nisso, né? O perispírito inundando as estruturas subatômicas e se comunicando com o mundo das partículas, né? Deve ser por aí. Nós estamos sob o Professor tempo. César, que pergunta, viu? Olha que eu ralei aqui para lhe responder, viu, professor? Um abraço, César. Grande abraço, Obrigada. professor. Muita saúde para o senhor aí. Olha Bom só, descanso. nós já ultrapassamos o tempo, mas vamos ainda ver rapidamente a conversa aqui, a manifestação da Rosa e do Luiz Martins. A teoria descrita em A Gênese sobre a ação de princípios inteligentes dirigindo a diferenciação de seus corpos materiais, para mim, diz a Rosa, ainda é a mais viável. Você acredita que um dia a física quântica ajudará a compreender esse mecanismo? Pois é, né? Às vezes a gente está falando de uma mesma coisa com linguagens diferentes, né? Porque observe, o princípio inteligente, ele é diferente da alma autoconsciente já no ingresso na nossa espécie, né? O princípio inteligente, o Leon Denis, na sua poesia, ele disse que o princípio inteligente estava no mineral, né? Quando ele estava falando da alma, ele não estava falando da alma humana, ele estava falando do princípio inteligente, a qual a professora Rosa se refere. A gente poderia dizer, o princípio inteligente dorme no mineral. O que é o princípio inteligente dormir no mineral? Estamos falando ali de uma interação entre um campo extrafísico e um campo físico, uma interação muito primária, muito primitiva,
que vamos chamar aqui, junto com o Edgar Morin, de uma protoconsciência, de uma coisa muito embrionária, né, que estaria no mineral, que estaria animando a estrutura da matéria no mineral, fazendo aquele mineral ser matéria já, e não ser apenas gases. Percebam, a nossa matéria ela é carbono, que é o azoto, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Esses quatro elementos constituem tudo que é matéria, e a matéria é viva: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São os quatro elementos universais de tudo que é matéria, de tudo que é vivo no planeta. Esses quatro elementos, eles estão em interação, né, com um princípio inteligente, organizando a própria matéria. Aí o Leon Denis diz, a alma dorme no mineral, o princípio inteligente dorme no mineral. Agita-se no animal, ele ganha sensório, ele interage com o ambiente respondendo a estímulos, né? Ele já está na lógica do vivo, ele está no vegetal, já dorme no mineral, sonha no vegetal, perdão, dorme no mineral, sonha no vegetal. Que sonho é esse que Leon Denis estava falando, do princípio inteligente? Não estamos falando da alma autoconsciente do ser humano ainda, muito longe disso, no vegetal. E olha que as plantas é algo extremamente complexo e de uma inteligência biológica incrível. Outro dia eu conto para vocês em detalhes a experiência que foi feita, que está descrita no livro, a Vida Secreta das Plantas, que é uma coisa linda. O sujeito coloca lá umas plantinhas lá e bota crianças para entrarem. Aí as crianças entram, umas destroem as plantas, outras não destroem, algumas plantas não são destruídas, mas estão no ambiente. Aí depois entra a criança que destruiu e o cara está com um polígrafo, medindo as reações da aura da planta, da bioenergia. Aí a planta reconhece a criança que a maltratou, E de uma reage. maneira, ela manifesta a energia. E a criança que não a maltratou, não destruiu a coleguinha dela, não foi nem ela. Olha que tem um sensório, tem um princípio inteligente aí. Eu acho que é uma questão de nomenclatura. Princípio inteligente no Kardec, campo de ressonância mórfica na cabeça de Rupert Sheldrake, né? E, finalmente, uma biologia autoconsciente. Aí passa pelo sensório dos animais, agita-se no animal, inclusive ganha consciência sem pensamentos do animal. O animal tem uma protoconsciência, ele não tem um pensamento tal qual nós o temos, né? O Wittgenstein dizia, se nós pudéssemos conversar com um leão, não o compreenderíamos, como a dizer que existe alguma linguagem ali, uma proto-linguagem, né? Então, existem respostas de alta complexidade. O, o Harari, ele diz que um macaquinho, ele tem na estrutura genética dele uma inteligência biológica, né? Eu até já falei isso aqui em outra oportunidade, o macaquinho está de um galinho querendo pular para o outro. E do outro lado tem uma árvore poderosa, cheia de bananas, cheia de maçã, de abacaxi, do que for, banana, por exemplo. Mas ele tem que pular, só que se ele pular, ele corre o risco de o leão que está lá embaixo, o leopardo, não sei o quê, pegar ele. E o Harari diz, então, que essa genética dos primatas aí, que tem lá, sei lá, 200, 300 mil anos, 500 mil anos já, ela tem um processamento completo, um insight completo, e ele calcula se dá ou não dá. E o cálculo que ele faz, que não é matemático, mas é um processamento inconsciente, ele acerta. E é uma operação de alta complexidade, senão ele morre. Ele tem que saber se ele tem tempo ainda para continuar com fome e não morrer, não tentando pegar a banana, ou se ele pula e come a banana. Então, isso tudo é inteligência, gente, inteligência biológica, que está no gene daquela espécie. Todas as espécies respondem com muita inteligência aos estímulos, né? A resposta a um predador é diferente da resposta de um companheiro do clã, do grupo daquele filo, daquele grupo de animais. É completamente diferente. E a biologia organiza tudo isso. Então, o princípio inteligente está ali nos animais, gerando sensório, percepção, resposta inteligente aos estímulos ambientais, calor, frio.
todo organismo sabe evitar o sofrimento e promover o bem-estar. Todo organismo sabe fazer isso, né? Isso. Então, e finalmente o ser humano. Eu acho que a professora Rosa tem razão de que há um princípio inteligente de base. O Edgar Morin chama isso de protoconsciência. O Rupert, o campo de ressonância mórfica, e os físicos estão chamando aí de um campo quântico, que é o desenhador da evolução. A pergunta Isso da dá uma Rosa unidade é: incrível. você acha que a física quântica ajudará a compreender esse mecanismo? Sim ou não? Sim, isso já Sim. está ajudando. E por que está ajudando? Porque a mecânica quântica ela vai estudando universos de dimensões cada vez mais longe da matéria obediente à gravidade na velocidade da luz. Nós temos que entender, gente, que o universo ele é multidimensional. A gente tem um buraco negro que a ciência olha para ele, vê a luz, vê a estrela desaparecendo dentro dele e não sabe para onde é que vai. E não é por falta de telescópio. Ele está vendo o buraco negro funcionando, o troço engolindo galáxias. Ele não engole uma estrela, ele engole galáxias. E desaparece, não se vai, não se sabe nem para onde é que a luz vai. Então, nós hoje temos ciência para dizer o universo é multidimensional. Quantas dimensões tem? Existe um hiperespaço entre um elétron em um spin e o outro campo e a outra orbital? O que é isso? Que universos são esses? São paralelos? Isso é mecânica quântica. Acho que a mecânica quântica tem que dialogar com a biologia, para que a biologia saia dessa, dessa dificuldade. Ela fica procurando fósseis onde não vai encontrar, porque o fóssil não existe, porque não existiu fóssil naquele período. A evolução foi rápida porque o elemento era extrafísico. O elemento que estava ali não era detectável pela natureza, mas já estava ali, afetando tudo. E eu arrisco a hipótese que a gente fala do ser humano, mas é provável que essa cobertura vibratória ela é de uma psicosfera total. Num dado momento, vamos ingressar em novo nível evolucionário. Todo um campo vibratório é modificado. E aí afeta todas as espécies, não é só o ser humano. E por isso que não tem o registro fóssil, porque é extrafísico, né? Ah, como é que isso foi feito? A gente não sabe como foi feito, quem é que fez isso. A gente bota na cabeça que é o Cristo, que é não sei o quê. Mas não sabe, do ponto de vista da ciência. Muito bem. Mas é isso. Então, acho que a mecânica quântica vai responder sim, junto com a biologia no futuro aí. Olha, muita coisa. E nós ultrapassamos bastante o tempo. O Carlos está aqui temeroso pelo nosso espaço na nuvem. Então, vamos aqui agradecer mais uma vez a manifestação, o estudo, a aula que o Denizar nos trouxe mais uma vez, naturalmente na sequência de um trabalho que ele nos traz para este semestre, aqui sobre este grande planejamento, sobre esta grande mente que está permeando tudo, definindo tudo, e nós vamos paulatinamente, ao longo dos milênios, descobrindo esses mecanismos internos a esta grande mente. E Denizar, só para fazer uma recomendação bibliográfica, professora, aí para todo mundo, ficar registrado no vídeo, recomendo muito a leitura de Amit Goswami sim, em A Evolução Criativa das criativa. Espécies. Essas duas aulas, o principal autor que eu sustentei a hipótese foi o Amit. Foi o Amit. Extraordinário, eu considero ele um missionário da luz entre tantos cientistas avançados que tem hoje no mundo, fundando uma Isso, nova ciência que não se baseia no monismo materialista, mas se baseia no monismo da consciência. isso. Percebemos que o Amit esteve o tempo todo e nós gostamos muito da companhia dele sempre. Então, E por falar. a próxima aula, a gente vai entrar em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, e o Kardec, são as duas próximas aulas para dar conta disso. Aí agora a gente vai entrar e ver o que eles disseram, Kardec e o Muito André bem, Luiz, Evolução em Dois Mundos. muito bem. Denizar de Souza, o ICEB, mais uma vez, agradece profundamente
a sua presença aqui junto de nós, para nós estudarmos juntos as maravilhas, as aventuras do conhecimento humano diante da grandeza da criação de Deus. ICEB agradece a você, amigo, companheiro, nosso irmão e amigo do ICEB. Obrigada, Denizar. Obrigado, professora Nádia, por essa grande luz e fraternidade que ela irradia para todos nós, com o seu carinho e sua bondade. Muitíssimo obrigado à professora Rosa, que aí está sempre conosco até o final, altas horas, e tem muito a contribuir nesse diálogo, pelo seu saber na área da biologia. E agradeço muito também as perguntas que todos fizeram, e as do César, que eu tive aqui que me virar para responder. Espero ter conseguido. Então, Um agradecendo abraço a ainda todos. uma vez, nossos pequeninos corações, mestre querido, elevam-se agora perante o teu, para mais uma vez agradecer a bênção que recebemos neste encontro fraterno aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, patrocinado, mestre querido, pelas vibrações de tua mente e de teu coração, encorajando-nos a avançarmos na direção da compreensão maior, em patamares superiores sobre a criação de nosso Pai. Fica conosco, graças te damos, mestre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre.